Vamos ver as principais características desses tipos de aplicações. Toda aplicação para Smart Devices que desenvolvemos terá necessariamente uma parte rodando em um servidor web. Não só no caso de uma aplicação Line of Business, ou seja, uma aplicação Smart Devices que é apenas uma parte da aplicação empresarial, mas também nas Consumer Applications, ou seja, aplicações feitas para serem enviadas para as lojas de várias tecnologias para em seguida ser baixada por qualquer usuário, tanto de forma gratuita como paga. E aí, temos inúmeros exemplos desse tipo de aplicações. Entre estas duas possibilidades estão as Company to Consumer Applications, que são aplicações desenvolvidas pela empresa para seus clientes, e também para expandir sua base de usuários. Nossa aplicação Event Day pode ser considerada um híbrido, uma vez que terá uma parte cujo foco será sobre os participantes do evento em questão, um front-end, e outra parte que será utilizada pelos organizadores do evento para modificar os dados da base de dados de forma móvel, ou seja, o back-end. Em resumo, como podemos querer publicar, criar um front-end web, de modo que os participantes do evento podem, conectando-se à internet com um navegador em qualquer computador, acessar informações de conferências e tudo mais, vamos também poder querer ter o front-end rodando em um dispositivo inteligente. E por outro lado, bem como ter o back-end web, você pode querer ter o back-end funcionando no dispositivo. Um aspecto importante no caso do back-end, que não difere funcionalmente em nada do front-end, tem a ver com a segurança. Obviamente, nem todos os usuários serão autorizados a fazer alterações na base de dados da aplicação, bases de dados que estarão centralizadas no servidor web. Então, para isso, temos que incorporar também nas aplicações para Smart Devices módulos de segurança que possam, então, restringir os usuários autorizados e até mesmo restringir que ações podem executar nos diferentes módulos da aplicação. Assim, tendo um back-end nos dispositivos móveis, os usuários autorizados serão capazes de modificar as informações de uma conferência um segundo antes do seu início. Bem, assim como o GeneXus nos permitia desenvolver aplicações em .NET ou Java para web, também nos permitirá desenvolver aplicações para iPhones ou iPads em linguagem Swift ou para Android na linguagem Java, sendo mais uma vez multiplataforma a nossa aplicação. Isto vimos quando mostramos as aplicações. Vimos que tínhamos uma aplicação que se comportava de uma maneira que era essencialmente muito semelhante no iPad à aplicação para Android, mas também programávamos algumas diferenças em um caso ou no outro. Bem, isso também vamos respeitar em GeneXus. Vamos essencialmente desenvolver a mesma aplicação, mas poderemos programar ou projetar particularidades de acordo com a plataforma na qual ela será executada. Mas a aplicação vai ser essencialmente a mesma. Isso será feito com a propriedade Deploy to Cloud. Uma etapa importante para os dispositivos inteligentes é permitir que a aplicação, ou parte dela, ainda siga executando quando se encontra desconectada da internet. No caso de nossa aplicação, queremos que o usuário continue vendo toda a agenda de conferências e todas as informações relacionadas, mesmo quando perde a conexão. Então, quando esta se restabelece, automaticamente a aplicação atualizará seus dados, que estarão em uma base de dados local no dispositivo, se sincronizando com o servidor, Receive. Como o usuário pode ter marcado algumas conferências como favoritas, também enviará essa informação para o servidor ao sincronizar-se, ou seja, no send da informação de sincronização, atualizando a base de dados central. No entanto, haverá tarefas que exigem necessariamente o acesso ao servidor web, que, em virtude de sua sensibilidade, tarefas que devem ser validadas na base de dados centralizada, como pela velocidade que se alteram os dados, essas tarefas deverão ser executadas online. No nosso caso, por exemplo, o login deve ser com conexão, e o painel que exibe os tweets é desejável que seja também, porque os tweets são algo que mudam rapidamente, o tempo todo. Portanto, podemos escolher quais objetos da aplicação podem ser executados offline
e quais não podem. Sobre as aplicações offline, vamos voltar ao final do curso. A coisa importante a notar, então, é que as aplicações online não terão um banco de dados local e vão estar sempre conectando ao servidor web para obter suas informações. Com essa ideia que temos que ficar. Agora, em um momento, vamos ver a arquitetura desse tipo de aplicações, as online. Como características das aplicações para Smart Devices, sabemos que a experiência dos usuários é fundamental. Cada plataforma tem diferentes guidelines em relação ao look and feel da aplicação, ou seja, como se deve ver a aplicação, como se deve ver as opções e outros. Mas também vamos querer que as apps em Smart Devices integrem-se com os recursos nativos do dispositivo, tanto de software como de hardware. Por exemplo, que se integrem com a câmera do dispositivo, que se integrem com o programa para fazer chamadas telefônicas, com o GPS, etc. Ou seja, os usuários irão exigir que a experiência que tenham com as apps em seu dispositivo sejam uniformes com o resto da experiência que têm com as outras aplicações nativas do dispositivo. Portanto, as aplicações para smartphones e tablets têm necessariamente que ser aplicações nativas. Por exemplo, no caso de um iPhone, estamos vendo à esquerda a tela na app de contatos nativa do dispositivo, que, como podemos ver, tem uma Action Bar acima, para mostrar as ações que podem ser feitas nessa tela, e também tem a opção de Search. E à direita, por exemplo, estamos vendo a aplicação que desenvolvemos com GeneXus para esta aplicação, R&D, que dizíamos e vemos que se mostram de maneira muito semelhante. Vemos também que acima tem então o nome da tela que estamos visualizando e a barra de Search. Vemos que na parte central da tela é onde a informação é exibida, em um caso a lista de contatos, em outro a lista de speakers. E vemos que tem abaixo o menu como uma série de guias, com determinadas cores. Quando está selecionada a tela, o item de menu aparece na cor azul. Quando não, fica acinzentado nesses casos. Este seria um iPhone 7. E se mudamos para outra tecnologia, por exemplo, à esquerda vemos a tela de Sessions, de conferências da nossa aplicação Event Day, para um iPhone, e à direita vemos a mesma aplicação, mas para um telefone Android. Vemos também que existem diferenças. Por exemplo, vemos que no caso do iPhone, o menu está sempre visível como guias na parte inferior da tela. Em vez disso, em um dispositivo Android, poderemos acessar esse menu principal, essas opções iniciais, com um botão, mas não teremos visível na tela em forma de guias. Será uma tela separada. Por outro lado, temos em um telefone iPhone a opção de Back dentro da própria aplicação. E isso, em um telefone Android, é um botão do próprio telefone. Não está incorporado na aplicação. Se agora olhamos para o detalhe de uma conferência, vemos que no iPhone temos esse ícone, que é o ícone universal do iOS, para mostrar que, pressionando-o, poderemos acessar uma lista de ações a executar. Neste caso, por exemplo, seria poder inserir essa conferência no calendário, um calendário que é próprio do dispositivo. Então, pressionando Schedule, se abrirá a app de calendário para agendá-la. E por outro lado, no Android, vai depender um pouco da versão do sistema operacional com o qual estamos trabalhando, mas aparecerão esses 3 pontos, por exemplo, para mostrar lá em cima essas mesmas ações. E também, escolhendo Schedule, irá agora abrir o programa de calendário do dispositivo Android, que é diferente do de um iPhone. Por outro lado, como mencionado, em um iPhone temos a possibilidade de fazer back para voltar ao que chamou esse painel, acrescentando essa opção dentro da própria aplicação com um botão lá em cima. Em vez disso, em Android, temos o botão de back.